Fala pessoas, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e hoje eu quero falar o seguinte: como estudar no ensino médio. Tá batendo um sol monstro, minha cara está vermelha, mas é por causa do reflexo do sol. Como estudar no ensino médio? Bom, estudar no ensino médio não é muito diferente de estudar na faculdade, só que eu quero já, antes de passar a técnica pra você, eu quero falar que o que acontece, né, é o seguinte. Acontece é que nós, primeiro, nós não aprendemos direito, nós não somos ensinados a estudar bem, geralmente, certo? E isso eu constatei de fato, certo? Isso eu vi muito na prática, fora os meus estudos sobre aprendizagem. Eu vi na prática isso acontecer. Nós não aprendemos a aprender, não aprendemos a estudar, tá? Então, eu queria falar como uma técnica, uma forma de você estudar bem no ensino médio, tá? Porque você vai ver que não é trabalhoso e a gente tem que quebrar algumas ideias aqui, tá? A primeira coisa que acontece é que a gente já cresce com a ideia, geralmente, de que estudar é chato, tá? Estudar não é legal, é perca de tempo. A cultura, em parte geral, de forma geral, tende a corroborar com isso, a ajudar com essa ideia de disseminação, tá certo? Dificilmente a gente mostra que estudar é uma coisa bacana, né? Assim como necessária. Nós proliferamos a ideia de que, olha, você tem que estudar por causa disso, né? Então, quer dizer, se torna uma obrigação por causa de alguma coisa a ser conquistada, a ser feita. Nunca estudar é uma coisa que tem que ser gostosa, tem que fazer parte do dia a dia, te acrescenta como pessoa. Sempre ela tem que ser feita em resposta a algo ou com objetivo maior em algo futuro. Então, quando a pessoa não está interessada muito nesse algo futuro, ou quando ela não consegue entender esse futuro, como por exemplo o pré-adolescente que não consegue imaginar a questão do trabalho nem nada, é difícil ele querer estudar devido ao trabalho, porque para ele também não interessa nesse momento. Então, assim, são caminhos meio ruins de lidar com a ideia de que é necessário estudar, tá certo? Então, quando chega no adolescente ou no pré-adolescente, principalmente no pré-adolescente que tá aí na sexta série pra frente, na quinta série pra frente, que ele vai ter que estudar mais, isso já se torna complicado, se torna meio pesado para ele, desgastante, não prazeroso. E é complicado. Então a gente tem uma cultura que tá dentro, que né, incorpora essa ideia. Então, a primeira coisa não é o método, a primeira coisa é você entender que desde o começo você tem que mostrar que estudar é bacana, que estudar é legal, que conhecer e saber as coisas traz uma satisfação pessoal, certo? De você conhecer o mundo que está ao seu redor, as coisas no mundo. Que estudar é para que você aprenda a lidar com as coisas no mundo da melhor forma, né? Então, quer dizer, quando a criança cresce com isso e nasce com isso e é educada com isso, a tendência dela estudar de uma forma mais bacana e conseguir estudar de fato é muito maior, certo? Então vamos lá. O estudante do ensino médio ele tem uma tarefa, que é estudar. O estudante do ensino da quinta que são muito pequenininhos, mas vamos colocar aí da sexta pra frente, que o pessoal já usa caneta, eles têm que estudar mesmo, tá? Como que funciona? Eu vou passar uma técnica simples aqui, tá? Outra ideia que tem que ser tirada é que estudar vai perder tempo. Não, você ganha tempo estudando, na verdade, certo? E estudar, na verdade, o tempo que a gente estuda, na verdade, é muito pouco. Então, quando alguém acha que vai ficar 1 hora estudando em casa, é porque se ela acha que é muito, é porque foi passado para ela que estudar é realmente algo de dentro da escola, não em casa. E em casa ela não quer estudar, quer fazer outra coisa. E tudo isso é resposta de uma cultura que nós passamos para essas crianças e para os adolescentes. Tá certo? Porque se você passa uma cultura ao contrário disso, ele não vai ter problema de chegar em casa e saber que dentro de 1 hora ele terminou tudo, fez tudo, aprendeu, aplicou e é muito bacana, certo? Isso envolve várias coisas, principalmente uma atividade na prática, para ele ver o negócio funcionando. Como eu disse, você saber, você conhecer no processo de aprendizagem, ele te dá um prazer, principalmente quando você sabe que aquilo vai te dar um prazer. E quando você sabe que vai te dar um prazer, geralmente essa pessoa que sabe que vai dar um prazer e vai sentir esse prazer no aprendizado, ela já está envolvida em uma determinada cultura que aponta isso para ela. Isso é importante. Então depende muito dos pais e do ciclo, do meio de vida
e das pessoas que estão em volta, da sociedade ali em volta dela, para que ela consiga fazer dos estudos, do estudar, algo tranquilo, algo normal, certo? Dando essas ressalvas, vamos à técnica, tá? A técnica é o seguinte: o estudante do ensino médio tem a sua apostila, tem os seus livros. Eu estou com um livro aqui, peguei um de história, qualquer um ali, só para dar de exemplo. Como é que funciona na escola? Geralmente, uma fórmula bem básica é: ele estuda, tá certo? O professor pega o livro, lê um trecho, explica um trecho, existem exercícios, e tudo isso faz parte de um ensino assim que é para você memorizar e entender e compreender com exercícios para aplicar aquele conhecimento. Agora, existe uma coisa interessante que é para fazer a pessoa realmente rever, estudar e melhorar o seu conhecimento, melhorar o domínio do conhecimento. É algo que geralmente não acontece, que é o estudar em casa. Porque é o seguinte, galera, a gente não estuda na escola, né? A escola a gente estuda muito pouco. Lá a gente mais que assiste uma aula, né, e tem um pequeno momento de estudo com uma qualidade geralmente ruim, tá certo? Então, o melhor é estudar em casa, tá? Onde você tá sozinho, geralmente, ou tem só alguém te ajudando ali, e você tá à disposição para a lição, o ambiente é melhor controlado geralmente, né? Então, fica melhor, tá? O que acontece? Então, vai acontecer o seguinte. Primeiro ponto, você vai estudar em casa. Segundo ponto, você vai revisar toda a matéria do dia. Como é que revisa a matéria do dia? Teve português hoje, primeira aula, pega português, você vai primeiro ler a matéria que foi passada hoje. Geralmente é pouca matéria, você leva pouco tempo. Você só vai reler, certo? Depois de reler, você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai fazer os exercícios novamente. Escreve o exercício, certo? E responde o exercício. Ou se não precisar copiar a pergunta, você entendeu a pergunta e só vai precisar responder, você tenta responder com o caderno fechado, depois você vê se o que você respondeu está certo com a resposta que você colocou no caderno, entendeu? Você vai fazer o exercício 2 vezes, você vai fazer as atividades 2 vezes. Essas atividades que tem que ser feitas no caderno, certo? O que acontece? Você meio que vai repetir, você vai rever a lição, você vai retrabalhar a lição em um momento mais tranquilo do que na sala. E o mistério de você aprender qualquer coisa é você ter cada vez mais contato com essa coisa. Você ter mais dinâmica com essa coisa. Então, se você vê o carro uma vez, um carro na rua, você vai ter uma impressão do carro. Se você vê ele 4, 5, 6, 7 vezes, você vai começar a decorar e compreender a dinâmica do design daquele carro, como é que é a roda que você não viu naquela primeira vez, como é que é dentro que você não viu na primeira vez e tudo mais, como é que é o som do carro. Quer dizer, você está aprendendo sobre o carro porque você está aumentando o seu contato com ele, certo? Então, quanto mais contato você aumentar com a lição, vai acontecer a mesma coisa, mas isso vai virar um conhecimento seu. Então, se você já teve o primeiro contato na sala, agora o segundo em casa, de uma forma mais livre, mais tranquila e mais focada, certo? Então, esse é o ponto. Segundo ponto, tem que tentar rever todas as matérias possíveis. Quanto tempo eu vou demorar? O tempo que você demorar para responder e ler as matérias. Isso geralmente não dura mais que 1 hora e meia. Por isso que é importante falar para a molecada que o seguinte, isso é prazeroso pelo fato o fato de a gente conhecer nos dá satisfação. Esse eu acho que é o primeiro ponto, né? Porque é interessante, né? Não tem nada. É difícil ter alguma coisa mais interessante do que uma pessoa mostrar conhecimento e as outras pessoas ficarem fantasiadas. Porque o conhecimento, ele traz essa satisfação e ele satisfaz os outros. Isso é muito bacana. Então essa é a primeira ideia que tem que se passar pra galera, certo? E lógico, quando você está ensinando e você cria uma dinâmica, isso atrai a pessoa porque a dinâmica traz ela pro contato com aquilo que ela está aprendendo. E gera um interesse maior por ela poder manipular aquele interesse. É que nem matemática. Se ensina uma conta de divisão para uma criança, quando ela consegue resolver isso e você corrige e fala, tá certo, ela fala, meu, tá certo. Tipo assim, eu entendi, são vários processos e eu entendi. E eu fiz, traz uma satisfação. Então isso é muito interessante, certo? Então vamos lá, vamos fechar para mostrar como é que funciona? Pega o livrinho e abre o caderno, lê o texto que foi passado, lê a fórmula que foi passada, dependente da matéria, certo? Vê qual foi o conteúdo passado,
Você relê o material, se você tiver material, você relê o material do caderno e refaz os exercícios. É só isso que você precisa. Você vai ver que você vai ser muito mais produtivo, você vai responder muito melhor as perguntas, você vai conseguir fazer trabalhos com uma facilidade muito maior, suas notas vão melhorar e você vai ter uma satisfação muito maior em estudar. E você vai ver como isso é bacana. Agora, obviamente, a chave de tudo, né? A chave do castelo é o seguinte, é você entender que você precisa fazer isso para você ver se funciona. Eu tô falando aqui. Você pode falar, nossa, legal. Só que se você não fizer, você não vai ver, você não vai testar, você não vai ver se funciona. Então faz isso durante uma semana, todo dia chega, tira uma horinha ali e meia só para rever e fazer, e você vai começar a ter uma facilidade em estudar na escola. Isso vai ser muito bom para você, certo? Acho que é isso, então fica aí. Agora compartilha com todo mundo, porque, meu, todo mundo conhece um adolescente ou um pré-adolescente que está estudando e eles precisam aprender a estudar, certo? Então, que seja disseminado essa ideia entre os adolescentes e entre os pais também, tá certo? É isso aí então, fica essa dica, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, aqui no canal tem um monte de vídeo, um monte de coisa, eu vou deixar uns cards aqui em cima, vocês viram que apareceram, clica lá e vai conhecer o canal, certo? Até o próximo vídeo, valeu!